Oi pessoal, aqui é o professor Rafael Ivo e na aula de hoje a gente vai sair um pouco do fluxo de comandos e iremos para o armazenamento de dados e uma das ferramentas mais usadas para isso, que são os vetores, beleza? Então vamos lá. A gente tem uma aula passada em que a gente falou sobre tipos suportados pela linguagem C. Claro que há muitas variações, mas a gente pode fixar aqui que a gente tem o tipo inteiro, representado pela palavra int, o tipo real, representado pelas palavras float ou double, dependendo de quantos bits de precisão você deseja, e o tipo caractere, representado pela palavra reservada char. Esses tipos, eles normalmente são chamados de tipos básicos, mas a partir de agora a gente vai ver que a gente tem alguns outros tipos que são formados por aglomerações de tipos básicos, ou seja, tipos compostos. Tipos compostos são formados pela composição de vários outros tipos, sejam eles tipos básicos ou tipos compostos. Mais para frente a gente vai ver esse segundo caso, tá? Mas por enquanto vamos ficar só com esse primeiro. O primeiro tipo composto que a gente vai ver aqui é o tipo vetor. A definição formal de vetor é essa que está aparecendo aí na tela. Um vetor é uma variável composta, homogênea, unidimensional. Ok, o que tudo isso aí significa, né? Variável composta, a gente já sabe. Significa que um vetor é uma variável formada pela composição de várias outras variáveis. Homogênea já nos traz uma restrição, a de que um vetor até pode ser formado por várias variáveis, mas todas elas devem ser do mesmo tipo. Ou seja, eu não posso guardar dentro de um vetor elementos de tipos diferentes, como variáveis do tipo char e float, por exemplo. E a última parte da definição diz unidimensional. Isso significa que cada pedaço desse vetor pode ser acessado usando um único índice. Geometricamente falando, é como se um vetor fosse um tipo de segmento de reta, em que você só tem o comprimento, você não tem a largura. De uma forma geral, você pode criar um vetor em C de uma forma bem parecida com declaração de variável normal. Como todos os pedaços de um vetor são do mesmo tipo, então você indica esse tipo na frente e depois coloca o nome da variável e um par de colchetes com o número de elementos do vetor. Uma característica de vetores é que os elementos que compõem um vetor eles não estão espalhados na memória, eles são pedaços consecutivos na memória. E isso é o que torna vetores tão eficientes de se acessar, como a gente vai aprender no futuro. Então, por exemplo, quando eu declaro um vetor de 10 posições do tipo inteiro, isso é entendido pelo compilador de C, ele deve reservar um bloco de 40 bytes de memória, porque são 10 vezes os 4 bytes que um inteiro tem. Uma vez que essa memória foi reservada, agora eu quero usar esses pedaços, certo? Para isso, você usa o operador colchetes também. Na hora de declarar, eles indicam o tamanho do vetor, mas depois, para acessar um elemento, eles retornam o conteúdo do vetor em uma determinada posição. Talvez você já tenha se perguntado por que a linguagem C, os índices começam do valor 0, e não do valor 1, como é no caso de Pascal. Afinal, sempre que você vai contar qualquer coisa, você começa do 1, e não do 0. A razão é a seguinte: depois que o C aloca a memória do vetor, as únicas coisas que ele ainda tem sobre esse vetor é a posição da memória do seu início e o tamanho de cada elemento. Então, quando você coloca v índice 2 recebe 7, como está aqui, você está dizendo para a linguagem C que deseja pular na memória o espaço de 2 inteiros. E esses pulos eles devem iniciar aonde? No início do vetor. Quando você terminar de pular endereços de memória, aí sim você vai inserir nessa posição de memória o valor 7. E é por isso que começa de 0. Porque para colocar qualquer coisa no primeiro espaço do vetor, o C não precisa pular nenhuma posição de memória. Ou seja, ele deve acessar o próprio início do vetor. Normalmente, quando você cria uma variável, o conteúdo armazenado nela é dito ser lixo de memória, até que você insira alguma coisa. Então acaba sendo uma boa prática de programação você inicializar a variável. Do mesmo jeito que você pode inicializar uma variável de tipo básico quando declara ela, você pode também inicializar um vetor já na declaração dele. Nos casos de vetores globais, ou seja, declarados fora de qualquer função, todos os valores são previamente zerados pela linguagem C, tá? Mas nos demais casos, você pode inicializar um vetor explicitamente, dizendo os elementos que ele vai ter dentro de chaves, e separando os elementos por vírgula. Você nem é obrigado a colocar um valor para todas as posições do vetor, mas já fique ciente que o C irá preencher o vetor com os valores que você passou a partir do início dele. Tá? Você não pode fazer essa inicialização no meio do vetor ou no final, por exemplo. Uma coisa interessante no C é que se você faz uma inicialização como essa em um vetor, você te libera de dizer o tamanho do vetor. Ou seja, se você não colocar, ele vai usar a quantidade de elementos que você passou para esse vetor para poder alocar na memória o espaço suficiente para guardar eles. Claro, você ainda tem que colocar os colchetes, mas não precisa colocar o número.
Isso pode tornar algumas coisinhas mais práticas, né? Um cuidado constante que todo programador da linguagem C deve ter quando estiver usando vetores é cuidar para não acessar fora dos limites do vetor. Algumas linguagens elas podem verificar se você está acessando fora do vetor durante a execução e acabar interrompendo o programa de executar. E a linguagem C não faz isso. Então, por exemplo, se você escreveu esse código aqui, onde reservou 10 posições e por um erro de digitação o número 10 virou 100 ali no laço, o que acontece? Não vai dar erro de compilação nem nada, seu programa vai rodar. E no caso desse programa que está atribuindo valores às posições do vetor, muito provavelmente ele irá escrever números fora dos limites do vetor. E aí nisso ele pode acabar escrevendo em outras variáveis que você tenha, ele pode acabar escrevendo no próprio código de máquina do seu programa, e aí finalmente ele pode acabar tentando acessar fora dos limites do processo, procurando usar a memória de outros programas. Felizmente, a maioria dos sistemas operacionais evita esse tipo de coisa, tá? E como é que eles fazem isso? Eles simplesmente finalizam seu programa imediatamente, dando um errinho chamado segmentation fault. Então, uma forma comum de evitar esse tipo de erro é você definir o tamanho do vetor em uma constante, e então usar essa constante na declaração do vetor e nos laços para acessar ele. Esse tipo de cuidado evita o erro de digitação que a gente acabou de ver aqui, porque agora, se você errar a digitação da constante, o compilador de C ele vai marcar um erro nessa linha dizendo que tem uma variável não declarada, né? Então você já sabe onde é que está o erro. E tem a vantagem de que se você quiser depois alterar o tamanho do vetor, você só altera o valor da constante. Antes você teria que alterar na declaração e em todos os laços que você fizer em cima desse vetor. Antes de finalizar a aula, eu quero trazer aqui uma aplicaçãozinha bastante comum quando se trata de vetores, que é a busca. Normalmente você cria um vetor para guardar bastante conteúdo e você não sabe exatamente onde é que está cada informaçãozinha guardada dentro dele. Aí no caso você vai precisar procurar. A forma mais simples de procurar é simplesmente fazer um laço, passando por cada um dos elementos do vetor, perguntando se o elemento que eu estou consultando naquele momento é igual ao elemento que eu estou procurando. Esse método de busca ele é chamado de busca linear. Essa busca linear ela é simples, mas ela não é nada eficiente. Principalmente quando o elemento que você está procurando não está no vetor, porque aí o laço vai ter que passar por todo mundo só para no final dizer que ele não está lá. Entretanto, essa busca linear ela é obrigatória, né? Se você tiver os elementos dentro do vetor todos bagunçados, sem nenhuma ordem. Entretanto, se esses elementos eles tiverem uma ordem, então tem uma forma bem mais inteligente e mais eficiente de fazer essa busca, que é um método chamado busca binária. A ideia é a seguinte: se todos os elementos do vetor L estão ordenados e eu estou procurando a posição de um elemento x, então a primeira comparação que eu vou fazer vai ser entre esse x e o elemento do meio do vetor L, e não do começo. Por quê? Porque existem três possibilidades. Se o x for igual ao elemento do meio, então eu dei muita sorte. Pronto, já terminei a busca. Um segundo caso é quando o x ele é menor que o elemento do meio. Aí nesse caso, o que eu posso fazer? Eu posso descartar metade do vetor dos elementos que são maiores. Por quê? Porque se o x ele é menor que esse cara do meio, então não existe nenhuma possibilidade de eu encontrar esse x na metade dos elementos maiores que esse cara do meio. E a mesma coisa vale para o terceiro caso, quando o x ele é maior que o elemento do meio. Nesse caso, eu vou descartar a metade dos elementos menores. Depois que eu descartar uma das metades do vetor, agora eu vou repetir esse procedimento para a metade que sobrar. Beleza, como é que eu faço isso no código? Na verdade, eu não vou jogar partes do vetor fora, eu vou só indicar onde é que está o pedaço onde eu ainda estou procurando. Então para isso eu estou criando aqui duas variáveis para guardar esses índices, que são as variáveis i e f, de início e final. Inicialmente esse i começa em 0, que é indicando o início do vetor, e f em n-1, que é onde está o último elemento. Só avisando aqui que esse n não é igual ao tamanho total do vetor. Ele diz quantos elementos eu guardei no vetor, porque pode ser que o vetor tenha alguns espaços vazios, tá? Então fica atento a isso. Certo, aí a gente tem o laço onde a gente vai fazer a busca. Esse laço ele vai acabar quando f menos i for menor do que 0. Ou seja, quando o pedaço que a gente estiver pesquisando tiver um tamanho negativo. Isso significa que não tem mais onde procurar. Porque lembra, a cada passo eu vou diminuindo o pedaço que sobra. Dentro do laço, a primeira coisa que a gente faz é calcular o índice do elemento do meio e comparar esse elemento com x. Se for igual, pronto, encontramos e terminando o laço. Se não for igual, então a gente compara de novo com L índice m. Como eu tinha dito, se x for menor do que L índice m,
então eu mantenho a variável i de início, mas faço o final f ser agora m-1. Na prática, isso vai fazer o quê? Vai descartar metade dos elementos maiores do vetor naquele momento. Caso contrário, ou seja, o L índice m é menor do que x, então eu faço o i receber m mais 1. E assim eu estou descartando a metade dos elementos menores. Ok, pessoal. Eu trouxe aqui um programa para mostrar o comportamento das buscas que eu acabei de descrever, certo? Eu tenho dois vetores com 30 elementos. O vetor A tem 30 números inteiros, aleatório, sem qualquer ordem. E o vetor B tem 30 números inteiros, também aleatórios, mas dessa vez eles estão ordenados. Vou começar testando aqui uma busca no vetor que não está ordenado. Se eu escolher essa opção, eu só vou poder usar a busca linear, então meu programa aqui já pergunta o valor que eu quero procurar. No caso aqui, eu vou procurar o melhor caso para busca linear, o elemento que está bem aqui na frente. Olha aí que ótimo. Consegui encontrar o elemento só com uma comparação. Vamos procurar agora outro número nesse mesmo vetor, certo? O número 77, que eu estou vendo ali que está no vetor. Dessa vez, ele encontrou o número 77 na 11ª tentativa. E se por fim eu procurar um elemento que não está no vetor, por exemplo, o número 1, a busca no linear ela vai passar por todos esses 30 elementos aí, só para no final mostrar, não está aqui não. Beleza, agora eu vou ocultar o código aqui da busca linear para mostrar o código da busca binária. Nesse caso, o vetor tem que estar ordenado, então vamos procurar aqui nos elementos do vetor B. Dessa vez meu programa aqui vai perguntar qual método que eu quero usar. Eu vou continuar usando o linear só para reforçar, mesmo sabendo que ordenado ou não faz nenhuma diferença para essa busca, tá? Vou começar procurando um número que eu sei que está no vetor. Nesse caso, 89, por exemplo. E tá aí, a busca linear teve que fazer 27 comparações até encontrar o número 89. Agora eu vou testar de novo, mas usando busca binária. Então eu vou colocar aqui lista ordenada, método de busca binária, valor procurado 89. E tá aí, número 89 encontrado em 3 comparações. Então vamos ver o que foi que aconteceu aqui, certo? O primeiro teste que o algoritmo fez foi já na posição 14. Ou seja, ele testou o número 89 com o número 49. Como 89 é maior que 49, então o algoritmo descartou todos os elementos entre 2 e 48 dessa busca. E aí no próximo passo do loop, ele vai pesquisar entre os números 50 e 100 ali da lista. No segundo giro da lista, ele comparou o número 89 com um elemento da posição 22, que é o número 78. De novo, 89 é maior que 78, então agora a busca continua no vetor entre os elementos 79 e 100. Nessa próxima rodada do laço, o índice m acaba caindo na posição 26, que é justamente onde o número 89 está. E pronto, está aí, número encontrado, né? Beleza, agora vamos ver para o caso em que a busca linear é péssima, que é quando a gente está procurando um elemento que não está no vetor. Então vamos aqui, lista ordenada, busca binária, número 1, que eu sei que não tem no vetor B. E tá aí, com 4 comparações, a busca binária descobriu que o número 1 não está no vetor. Ótimo, né? Bem, gente, por hoje é só. Nessa aula a gente falou sobre o nosso primeiro tipo de dados composto, os vetores. Entendemos o porquê do índice começar de 0 e que devemos ter cuidado com os índices, né? Próximo aula a gente vai falar sobre strings, tá? Dúvidas e sugestões, deixa aí nos comentários, beleza? Então até mais.